Muito bem, queridos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora, e eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Lucas, capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos 18 a 23. Acompanhe na sua Bíblia, versos 18 a 23. Lucas 7, 18 a 23. Todos encontraram? Sim? Sim, irmãos? Sim, muito bem. Diz a palavra do Senhor, verso 18. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias, e de flagelos, e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando o verso 18 que nós acabamos de ler diz assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, nós podemos olhar um pouquinho antes, por exemplo, aqui o caso do filho da viúva de Naim, o filho único da viúva de Naim, que foi ressuscitado pelo Senhor Jesus. E nós já compartilhamos esse texto, os irmãos vão lembrar que Jesus chega nesse vilarejo de Naim, da cidade de Naim, e uma multidão vinha seguindo o Senhor Jesus, que se encontra com uma outra multidão que é seguindo aquele cortejo fúnebre. E uma mãe enlutada, viúva, que tinha seu único filho que tinha acabado de morrer. E Jesus os encontra, esses 2 grupos. Jesus vai até ao esquife, aquele onde o morto estava sendo carregado, e toca e diz ao jovem para ele levantar. E o jovem levanta. E ele o restitui, o devolve à sua mãe. Este é apenas um dos milagres extraordinários, dentre tantos outros que estão registrados no Evangelho de Lucas, que Jesus fez. Essas coisas foram levadas a João. João estava preso. Por que João estava preso? Por pregar, falar contra o Herodes, que ele tinha tomado a mulher do seu irmão. E aí foi preso. Estava próximo de morrer, inclusive. E então, João envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus: És tu o Messias? Tu és o Cristo? Aquele que foi prometido desde o passado, no Antigo Testamento? Aquele que viria para salvar o seu povo Israel? Tu é ele? E alguns teólogos sugerem que não necessariamente João estava em dúvida. É uma coisa que já vem de longe, esse dilema.
João estava com dúvida ou João envia os seus discípulos porque os seus discípulos estavam com dúvida? A maioria dos estudiosos concordam que os seus discípulos vêm e dizem, olha, será ele o Cristo? Ele está fazendo essas coisas? Aí João já tinha convicção disso, porque João foi aquele que foi o precursor da vinda do Senhor Jesus. João, lembra que João o batizou ali no Rio Jordão, né? E diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a gente entende que João tinha essa certeza, essa convicção, mas como uma forma didática de ensinar os seus discípulos, disse, vai lá e pergunta para ele se ele é o Cristo. E então aqueles dois foram e perguntaram, és tu o Cristo ou devemos esperar outro? E aí Jesus diz o texto, naquela mesma hora, muitos milagres foram feitos. E a gente entende isso quase que literalmente. Naquele momento, esperem aí, vejam isso. E aí eles viram todos aqueles milagres que Jesus fez em alguns momentos. Aí Jesus diz, agora vai a João e responde. Diga, João, os cegos veem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, o evangelho está sendo pregado. Daí o tema da nossa mensagem de hoje. Crer em Jesus ou esperar um outro? E poderia ser este tema também, crer em Jesus ou acreditar num outro? Depositar a nossa confiança e esperança no Senhor Jesus? Ou colocar o nosso coração em nossa própria força, em nós mesmos, em nossas habilidades, nós que somos tão frágeis diante da enfermidade, diante das limitações desta vida, frágeis diante da morte que chegará, que alcançará todos nós. Crer em Jesus ou esperar um outro? A Escritura deixa claro o que também vimos domingo passado, que os judeus, eles nutriam uma alta expectativa com relação ao Messias que eles tanto aguardavam. Eles esperavam o Messias que foi prometido no Antigo Testamento, séculos e séculos. Eles aguardavam o Messias. Expectativas estas que Jesus não necessariamente preencheu no primeiro momento. Não havia preenchido no primeiro momento. Foi a ênfase que nós demos no domingo passado e vamos falar um pouco mais nesta noite. Pelo menos em 3 pontos que nós vamos considerar rapidamente nesta noite. Para tanto, vamos orar novamente, pedir ao Senhor que nos ilumine o coração para entendermos a sua palavra. Vamos? Oremos. Amado Deus, estamos diante da sua palavra, Senhor, e pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, para que a tua palavra alcance o mais íntimo do nosso coração, a ponto de, ao sairmos deste lugar nesta noite, tenhamos a certeza de quem é o Senhor e que o Senhor tem falado conosco. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, queridos, em primeiro lugar eu gostaria de falar, Jesus não é um mero homem, um igual a nós. Jesus não é um mero homem, um igual a nós. Veja, os judeus, eles tinham certeza que o Messias seria um homem. Aqueles aos quais nós falamos que aguardavam o Senhor, isso estão inclusos João Batista e os seus discípulos, que são enviados até Jesus. Eles tinham certeza, e aí todo o povo de Israel, os judeus, tinham certeza que Jesus era um homem, não um anjo, mas também não um Deus. Não Deus. Simplesmente um homem. Mas não apenas um homem qualquer.
Ele viria da linhagem, por isso ele é chamado de filho de Davi, da linhagem do grande rei Davi. O grande rei Davi viveu 1000 anos antes desses acontecimentos, aproximadamente 1000 anos antes desses acontecimentos. E foi um homem em que Deus abençoou em termos de conquistas militares, em termos de dependência de Deus, e há uma história na vida de Davi de relacionamento com Deus e de Deus abençoar a sua vida de tal forma que ele era um dos ícones da história de Israel. Um rei poderoso de Israel, em que os inimigos tinham medo, temiam Davi. Temiam o povo de Deus, o povo de Israel no Antigo Testamento, por causa de Davi. E Davi era esta referência. E as promessas do Antigo Testamento diziam que esse Messias que viria, o Cristo que viria, ele viria da descendência de Davi. Da descendência de Davi. Tudo bem? Todos entenderam até aqui? Sim ou não? Então, com base nas promessas da aliança de Deus com Davi, Deus havia prometido ao próprio Davi que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Então, eles aguardavam o herdeiro de Davi, que estabeleceria um reino eterno. Tente pensar nisso numa perspectiva literal. Um rei que se assentaria no trono de Davi e estabeleceria um reino que nunca mais teria fim. Em uma nação, em um povo, uma nação, que governaria todas as nações para sempre. Para sempre. Essa era a perspectiva. Eles esperavam que quando o Messias viesse, seria um homem com tremenda autoridade, tremenda influência, que assumiria o poder, destronaria os romanos, destruiria todos os inimigos de Israel, e então todas as promessas de reino feitas a Abraão, a Davi, pelos profetas, se cumpririam imediatamente. E ao fazer essas coisas, ele traria então salvação plena a Israel. Plena a Israel. Essas coisas estavam na mente dos judeus, no coração dos judeus. E nós vimos que até mesmo, isso vimos domingo passado, que até mesmo os discípulos, eles nutriam tal expectativa. Lucas nos diz que eles criam que o Messias inauguraria o seu reino. Isso é interessante porque o livro de Atos registra essa fala, a pergunta dos discípulos do Senhor Jesus ao Senhor Jesus, após a ressurreição do Senhor Jesus. Após a ressurreição. E aí eles perguntam assim, será agora, será hoje em que restaures o reino a Israel? Ou seja, no coração deles, mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus, a sua vitória sobre a morte, eles nutriam ainda essa expectativa de que Jesus seria um herói militar no meio do povo. A figura do Messias esperado por Israel era exatamente esta, de um herói militar, um herói terreno. Eles não esperavam um filho de carpinteiro, porque Jesus era conhecido, inclusive a Bíblia fala a respeito, não é esse o filho do carpinteiro? Não conhecemos sua mãe, seus irmãos? Ele era conhecido. Jesus, ele começou o seu ministério aproximadamente com 30 anos de idade, como homem, e passou aproximadamente quase 3 anos, quase 3 anos no seu ministério. Então ele se mostrou, enquanto ele está se revelando aqui, até o momento da cruz, foram aproximadamente 3 anos. No momento que ele se revelou, com 30 anos de idade, aproximadamente 2 anos e pouco, não chega a ser 3 anos, até a cruz. Até o momento que ele foi crucificado
E eles conheciam o filho de carpinteiro, provavelmente carpinteiro, como José. Provavelmente Jesus, são inferências, a Bíblia não fala, né? Nem historicamente a gente tem, mas fazia os móveis com José. Era de uma região desprezada, a Galileia, era uma região conhecida como uma região inferior às demais. Não tem esse negócio até hoje, né? Quando você olha um país, ou olha uma cidade dentro de um país que tem mais dificuldades, né? Há uma questão legítima que se fala, por exemplo, do sul em relação ao norte, nordeste, em menos desenvolvimento, etc. Não tem esse negócio? Naqueles dias existia algo parecido. A região da Galileia era desprezada, ele era conhecido como Galileu também. Não havia como eles esperarem, olharem para Jesus como um grande líder militar. Descendente de Davi, filho de Davi, que assumiria o trono e então se colocaria em rebeldia ou contrário ao imperador de Roma e venceria o império, e então reinaria, o seu reino seria eterno a partir daí. Ele não chegou cercado de fortes soldados, mas ele era visto rodeado de pecadores, inclusive cobradores de impostos. Aí nós já vimos um contexto, porque os cobradores de impostos prestavam serviço a Roma, e eram, muitos deles, judeus, no caso do próprio Mateus e depois do Zaqueu, judeus, e cobravam impostos dos seus próprios irmãos, dos seus patrícios, para o império. Esses eram cobradores de impostos. E esses se arrependiam dos seus pecados e começavam a seguir a Jesus. Agora, olha a mente da maioria dos judeus, dos líderes de Israel. É esse aí? Os judeus esperavam um herói militar, não um homem comum. Mas para que o reino fosse estabelecido, como diz a palavra de Deus, para sempre, Jesus não poderia ser um mero homem. É interessante porque o natural da vida, eu fiquei meditando sobre essas coisas esses dias, o natural da vida é a presença das aflições, os anos vão passando, nós vamos envelhecendo, adoecendo. Enquanto os anos passam, nós temos muitos problemas em nossa vida, nós passamos muitos problemas na vida e depois a gente morre. Isso, por exemplo, é o ciclo da vida, cientificamente falando. Não é verdade? Cientificamente falando. Imagina que Jesus fosse como muitos desses judeus esperassem. Um rei militar, um homem, não um Deus, mas um homem, em que rapidamente ele teria tanta habilidade, com tantas habilidades, e claro, o Senhor Jesus teria isso, ele tem isso, mas para juntar um povo e treiná-lo para ser um grande exército militar contra Roma e vencesse o império e destruísse todos os seus inimigos e passasse a reinar. Isso duraria 1 ano de vitórias. E nessas lutas, nesses combates, muitos morreriam, tanto de lá quanto de cá. E depois as pessoas continuariam com essa mesma vida, afastada de Deus. Essa vida que sofre problemas, dificuldades, aflições, e que morre. E pronto, aí morreu. Só isso? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a proposta, por assim dizer, ou o que está revelado na palavra de Deus, é que essa salvação do Senhor, ela está além desta vida. E eu estou falando nesta noite, como se eu falasse para pessoas que nem sequer conhecessem a cultura cristã, cultura religiosa.
Porque na cultura religiosa que nós conhecemos, até mesmo no Brasil, tem essas coisas, essas informações estão presentes. Mas há culturas e no mundo que desconhecem essas coisas. Especialmente que o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar dos nossos pecados. E o fato de estabelecer o seu reino implica em que tenhamos esperança de vida, de uma vida que está além desta vida. Há uma promessa do Senhor. Tem implicações em que o Senhor Jesus nos promete que nesse plano de salvação que envolve todo salvo, haverá uma ressurreição, tal como próximo ao contexto que vemos, em que ele se aproxima daquele esquife e diz àquele jovem, levanta. E o jovem levantou da sua morte, porque a morte se submete à autoridade de Deus, e Jesus não era um mero homem, um como nós, mas o Deus Todo-Poderoso encarnado, e veio com uma missão, com um propósito. Por isso é chamado de o Cristo, que tem esse sentido, ainda que os judeus não percebiam na sua maioria, ou o Messias, como no Antigo Testamento, é a mesma palavra, Messias em hebraico, Cristo no grego, ou poderia ser traduzido como ungido. E quem eram os ungidos no Antigo Testamento? Eram aqueles que o símbolo era um derramamento de óleo na cabeça, às vezes o profeta fazia isso, e aquele era separado para cumprir uma missão. E Jesus foi separado, foi ungido, não com óleo, mas com o Espírito Santo, diz a Escritura, para cumprir esta missão. E qual era a missão de Jesus? Aquilo que nós acabamos de ser lembrados enquanto participamos da mesa do Senhor. Vocês viram? A missão do Senhor era ir à cruz. A missão do Senhor era morrer pelos nossos pecados. A missão do Senhor era sofrer o sacrifício, o terrível sacrifício, de levar sobre si, naquela cruz maldita, todos os nossos pecados, todos os seus pecados. Ele veio com esta missão, o Deus encarnado. Todos entenderam até aqui? Nós dissemos que Jesus não era um mero homem, como nós. Em segundo lugar, o conhecimento incompleto de quem é Jesus pode ser fatal para a nossa fé. Ou para aqueles que, de alguma forma, religiosamente, têm pensamentos a respeito de Deus. Não sei se você consegue me entender. O que eu estou querendo dizer é pessoas que de alguma forma tentam se aproximar, acham que é importante essa aproximação de Deus, mas não têm a compreensão completa disso. Ou seja, em outras palavras, não se trata de como eu decido me aproximar de Deus e servi-lo, mas se trata de como o Senhor revela na sua palavra que Ele deseja ser servido. Entenderam isso? Então, essa compreensão incompleta de quem é Jesus pode ser fatal para a nossa fé. No relato paralelo, por exemplo, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Olhe na sua Bíblia. Mateus 22. É um relato paralelo que está em Mateus. Jesus faz uma pergunta aos líderes de Israel, aos fariseus e os escribas. Mateus 22, observe o versículo 41 em diante. Mateus 22, 41. Diz a palavra de Deus: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. Eles estavam lá
E agora quem fez a pergunta... Geralmente eles faziam pergunta, né? Agora quem fez foi Jesus para eles. Que pensais vós do Cristo? Olha a forma que Jesus constrói essa frase. Ele não está dizendo, que pensais vocês a meu respeito? Não, ele está dizendo, que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Replicou-lhe Jesus, como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Jesus está dizendo, como é que Davi chama o seu filho de meu Senhor? Dizendo, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Agora imagina que parece que o propósito do Senhor era justamente esse. Aqueles líderes, veja, que aqui nós estamos tratando dos líderes, os fariseus e os escribas. Os escribas eram aqueles que copiavam a escritura do Antigo Testamento, conheciam muito bem o Antigo Testamento, eram doutores da lei no Antigo Testamento. Mas olha o que diz o versículo 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia fazer-lhe perguntas. Eles ficaram embaralhados, completamente perdidos nessa resposta. Queridos, ele direcionou essas palavras aos fariseus e aos escribas, enquanto que o povo também estava ali e o ouvia. E o mesmo versículo, no versículo 41 que lemos, contém a resposta deles. Eles respondem, de Davi. Só que a segunda pergunta eles não conseguem responder. Como é que Davi chama aquele que seria o seu descendente, o seu filho de descendência, de meu Senhor? Como é que é isso? Veja, todos entendiam e esperavam um Messias da linhagem real. Eles sabiam essa resposta. É interessante que Mateus registra a pergunta com um artigo definido, por isso a minha ênfase, quando ele diz, que pensais vós do Cristo? Jesus não diz simplesmente dele. Naquele momento, Jesus não estava enfatizando a si mesmo, mas estava simplesmente perguntando como é que vocês enxergam o Messias, de quem ele é filho. E a resposta foi de Davi. E foi isso que todos entenderam, que o Messias era um filho de Davi, provavelmente com grandes habilidades militares, com sangue real, mas um homem que viria para libertar Israel, o povo de Israel terreno. Não era algo, queridos, completamente herético ou blasfemo, mas era incompleto. E quando se está tratando da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo de forma incompleta, isso é errado. É errado. Irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Veja, quantas seitas surgiram durante os anos, os séculos. Quanta gente ensinando de forma equivocada, errada, a respeito de quem é Jesus. Nós vemos nos nossos dias, a Emily estava em algum lugar e mandou um folheto, acho que no trabalho, e mandou um folheto que entregaram para ela com o título Deus é Mãe. Você sabe por que isso? É uma tentativa de adaptar o conceito das pessoas sentimental à pessoa de Deus. Tem esse sentimento na sociedade, isso é na sociedade, na verdade, brasileira.
talvez, eu diria, numa sociedade ocidental, né? Mais ocidental, que tem aquele sentimentalismo de mãe, né? Mãe sempre é melhor que pai, sempre é mais atenciosa, aí coração de mãe, aí não sei o quê. Tem todas essas coisas, elas têm muito fundo de verdade, bíblico inclusive. Mas aí, daí pegar esse sentimentalismo e tentar adaptar o relacionamento com Deus dentro desse sentimentalismo para agradar as pessoas, Deus também é mãe. Porque a mãe tem uma visão melhor a respeito da mãe na sociedade ocidental. E aí, então muda a interpretação bíblica. Muda aquilo que a palavra de Deus revela. E nós poderíamos falar de tantos outros equívocos, seitas que surgem. Os adventistas se disseminaram, espalharam, os TJs, Testemunho de Jeová, o catolicismo romano, que desde sempre está aí, com tantas idolatrias e tantos enganos, contrário, diferente do que está escrito na palavra de Deus, movido pelas tradições, por invenções de líderes durante os séculos. E poderíamos falar das igrejas neopentecostais, aqueles movimentos que têm surgido, cuja a pregação para atrair as pessoas é colocar placas e marketing dizendo: se você entrar aqui, você não vai mais sofrer. E as pessoas sofrem e vêm, né? Porque elas querem isso. Quase que eles dizem: olha, vocês nem morrerem vão mais. Tem gente falando essas coisas aos montes. E veja que toda a perspectiva, ou todo o ensino envolve essa questão material, física, da pessoa para essa vida nesse tempo. Nós não estamos dizendo que isso não é importante, que a sua vida, a sua família, o seu trabalho, a sua profissão, essas coisas, elas são importantes, inclusive são bíblicas e elas glorificam a Deus. Precisam ser olhadas de forma séria. Mas todas elas, a Bíblia, por outro lado, enfatiza, são temporais. Tudo vai passar. E você tem que pensar nessa perspectiva futura. Quando esse tempo passar, como estará diante de Deus? Você ganhou o mundo inteiro e perdeu a sua alma? Você ganhará o mundo inteiro e perderá a sua alma? Será condenado eternamente, separado de Deus eternamente, como também revela a palavra do Senhor? Essas coisas não são mais pregadas porque elas não caem muito bem aos ouvidos. Talvez não esteja nem sequer caindo muito bem no seu ouvido. Por que ele está falando dessas coisas? Por que ele não fala que eu vou ser abençoado? Que Deus vai prosperar a minha vida? Que não vai mais acontecer tragédia comigo? Por que ele não fala essas coisas? Essas coisas é que são agradáveis. Mas elas não são bíblicas. E nós também não estamos dizendo que você só vai encontrar a palavra de Deus exposta com fidelidade a respeito dessas coisas na igreja presbiteriana. Há muitas igrejas sérias, Igreja Batista, Assembleia de Deus, irmãos preciosos espalhados por outras igrejas no mundo que amam as Escrituras e têm servido ao Senhor com fidelidade. Há outras igrejas. Mas não se compara ao número de seitas e falsos profetas espalhados pelo mundo, espalhados em nossa cidade, espalhados aqui em nosso bairro. E muitos estão lá ouvindo aquelas coisas. O que só contribui tão somente para afastar ainda mais aquelas pessoas de Deus. Os judeus que confrontam o Senhor Jesus, eles tinham um sentimento de que eles se relacionavam com Deus, com o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, o Deus de Moisés.
mas eles negaram, desprezaram o Messias enviado pelo próprio Deus. O conhecimento incompleto de quem é Jesus pode ser fatal para a sua fé. Não se percam não, tá? Em primeiro lugar, nós falamos que Jesus não é um mero homem, como um de nós. Em segundo lugar, que o conhecimento incompleto, você pode até conhecer alguma coisinha, ter uma certa cultura religiosa, isso pode ser negativo, fatal, pode levar você à morte, afastar-se mais ainda de Deus, do que aproximar dele, senão por meio da Escritura. Em terceiro lugar, considere a resposta misericordiosa de Jesus. Veja, a resposta dos fariseus à pergunta de Cristo é precisa. Eles dizem, ele é o filho de Davi, a respeito do Cristo. Quando Jesus pergunta, quem vocês pensam a respeito do Cristo? Eles dizem, ele é filho de Davi. Mas a resposta deles é inadequada, incompleta, como falamos, visando o restante, tentando puxar o restante da resposta, ou uma resposta mais precisa. O Senhor Jesus, de forma muito misericordiosa, fez uma breve exposição do Antigo Testamento para tentar fazer com que eles tivessem uma conexão correta, uma interpretação correta do Antigo Testamento e pudessem enxergar em Jesus o Cristo, aquele que foi prometido, o Messias. Então, como podem dizer que o Cristo é filho de Davi, visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, e aí o que ele menciona aqui, por exemplo, no texto que nós acabamos de ler em Mateus, versículo 44, está em Salmo 110, e aí diz assim, disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado de teus pés. Assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Como Davi chama Senhor o seu filho? A estrutura bíblica patriarcal inclusive, os princípios bíblicos mostram essa questão da submissão dos filhos aos pais, especialmente ao pai. É revelação bíblica. Daí a ênfase do Senhor Jesus, como pode? O filho dizendo, ou o pai dizendo ao seu filho, meu Senhor. Como é que Davi chama o seu filho de meu Senhor? Esse é o argumento de Jesus. Isso é absolutamente surpreendente, irmãos. A gente tem que pensar nisso. Veja, nenhum pai que se preze, principalmente da cultura de Israel, jamais chamaria o seu filho de Senhor. Por que Davi está chamando seu filho de Senhor? A palavra Senhor aqui utilizada é Adonai, o Senhor. Inclusive a palavra que é atribuída a Deus como Senhor. E Jesus usa essas palavras de Davi. Aqui isso acontece, irmãos, uma coisa interessante pensarmos, porque volte para Lucas, vamos olhar em Lucas, esse mesmo texto, Lucas 20, olhe na sua Bíblia. Lucas 20, versículo 41. Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 41. Que é o paralelo lá correspondente de Mateus 22, como vimos, né? Lucas 20, 41. Eu quero que você observe o seguinte. Você conta de Lucas 20, 41, uma página, 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, onde Jesus revela que Jesus será crucificado. Isso é uma forma prática de nós percebermos que quando Jesus pronuncia essas palavras, como está aqui em Lucas 20, 41, ele já está próximo da cruz, próximo de sofrer. Veja,
Então, versículo 41. Mas Jesus lhes perguntou: como podem dizer que o Cristo é filho de Davi? Visto como o próprio Davi afirma no livro dos Salmos, que está citando o Salmo 110. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí Jesus conclui: assim, pois, Davi lhe chama Senhor, e como pode ser ele seu filho? Jesus não está negando que o Messias seria chamado filho de Davi. Mas Jesus está afirmando que esse filho de Davi seria Senhor sobre Davi. Que o seu reinado não estaria limitado a um reinado como o de Davi, mas um reinado eterno. Como disse, aqui isso acontece poucos dias de o seu sofrimento na cruz. E mais uma vez ele esclarece porque veio e chama pecadores ao arrependimento. E Jesus se mostra misericordioso mesmo diante do ódio dos líderes judeus, os fariseus e os escribas, mesmo diante do interesse instável da multidão que não tinha compromisso com o Senhor Jesus, mas que estava ali ao redor, que o seguia. Mesmo diante desse compromisso instável, ele se mostra misericordioso. E como em nosso texto, que lemos no início, diante da dúvida de João Batista e dos seus 2 discípulos: és tu aquele que deveria vir, ou devemos esperar outro? Jesus ou um outro? E para concluir, veja, alguns comentaristas, desde os escritos dos judeus, inclusive, daqueles dias, alguns estudiosos consideram esses escritos, chegaram à conclusão de que Davi cometeu um erro. Era uma das respostas que eles, em outros escritos, tentaram dar. Isso é fonte histórica, tá? Não está na Bíblia, é fonte histórica. Mas eles chegaram à conclusão de que Davi cometeu um erro, como se não devesse ter dito o que disse. Mas Mateus 22, 43, como nós lemos, declara assim: como pôs Davi? E aí Jesus acrescenta uma palavra importantíssima, para que não pudessem dizer que Davi cometeu um erro nessa fala profética, 1000 anos atrás. Jesus diz: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor. Outros críticos sugerem que Davi proferiu essas palavras em seu próprio espírito humano. Não, ele não estava sendo conduzido pelo Espírito de Deus, ele estava meio na carne, eles podem dizer. Mas Marcos capítulo 12, versículo 36 também afirma: o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. E aí as palavras, quando Davi chamou o Messias de seu Senhor, foi inspirado pelo Espírito Santo. Jesus como que ainda explica para eles, revela para eles essas coisas. A Bíblia não fala se eles creram. Mas mesmo próximo à cruz, à sua morte, Jesus ainda revela por meio da sua palavra quem Ele é. Quem Ele é. E eu gostaria de terminar com 2 aplicações rapidamente, irmãos. Em primeiro lugar, o conhecimento do Senhor Jesus é o maior desafio das nossas vidas. Você tem desafios na sua vida. Eu posso imaginar quantos sonhos você tem para a sua vida, projetos de vida. Alguns construir ainda nos dias que tem alguma coisa, né? Bens, ter bens, comprar coisas, enfim. Outros mais jovens estudar, terminar uma faculdade, entrar numa boa profissão, se especializar, ganhar dinheiro. Essas coisas, elas são legítimas. Não pense que não são legítimas, que não são importantes.
Elas são quando elas são colocadas debaixo da soberania de Deus, debaixo do amor de Deus, debaixo do governo de Deus, da dependência de Deus. Todas essas coisas são importantes. Mas, dentre todos os desafios da sua vida, quando nós consideramos a sua vida em relação ao Criador, quando nós consideramos a fragilidade da sua vida, quando nós consideramos o perigo do pecado que pode condená-lo, separá-lo eternamente de Deus, então, o maior desafio da sua vida é conhecer a Jesus, é conhecer esse Cristo, é entregar a sua vida para este Cristo, entregar-se tendo como seu Salvador, tendo como seu Senhor. Esse é o maior desafio da sua vida. Você pode ter qualquer um outro projeto, mas se este projeto de conhecimento de Cristo não estiver nos seus planos, ou não encabeçar a sua lista de prioridade de vida, então no final haverá um desastre, uma separação eterna de Deus. Conheça Cristo e não conheça a parte histórica, cultural, religiosa a respeito de Cristo. Conheça o Cristo que a Bíblia revela. Conheça o Cristo que a palavra do Senhor revela. Cuidado com as invenções dos nossos tempos, invenções religiosas. As tantas seitas espalhadas que tentam adaptar essa relação com Deus a uma espécie de coisa de vida cristã mais fácil, mais agradável, mais leve. Outra que prega coisas que seus ouvidos querem ouvir, prosperidade, curas e não sei o que mais. Né? Coach. Cuidado com isso. Isso pode lhe levar mais ainda, se você estiver longe de Deus, isso pode te levar mais para longe de Deus ainda e da sua salvação. Mas em segundo lugar, a pergunta de João Batista, como nós lemos no início, não é somente dele e nem somente de seus discípulos. Mas a pergunta de João Batista é a pergunta que muitos de nós talvez façamos muitas vezes em nossos corações. Será ele o Cristo? Talvez perguntas semelhantes. Devo continuar crendo? Devo continuar perseverando? E em meio aos dilemas da minha vida, em meio a esse mundo moderno e as teorias e ideologias desse mundo moderno, é interessante continuar cristão ou desistir? Então somente focar na minha vida, na minha profissão, nos meus planos, nos meus projetos. Esquecer esse negócio de religião, de Jesus. Talvez essas perguntas nós façamos. Veja, um crente verdadeiro, ele pode ter dúvidas, pode acontecer, a nossa fé, ela se abala por vezes. Pode haver momentos de questionamentos. Será que eu creio mesmo? Será que a minha fé é verdadeira? Será que Deus existe mesmo? Será que há um juízo, como está revelado, mesmo preparado para todos e que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo? Será mesmo assim? Às vezes nós temos conflitos. Seja João Batista ou seus discípulos, observe, João ou seus discípulos, eles foram em busca da resposta para fortalecer a sua fé. Eles foram até Jesus, eles buscaram a Jesus quando houve um dilema, quando houve uma dúvida, quando houve alguma coisa que estava presente no seu coração a respeito de dúvida quanto à sua fé, quanto a crer no Senhor Jesus, eles buscaram a Jesus.
Eles não simplesmente abandonaram tudo e foram para o outro lado, mas eles buscaram a Jesus. És tu. E aquele Jesus, o Cristo, graciosamente respondeu. Naquela mesma hora, muitos milagres. Depois ele diz: volte a João, diga a João o que vocês viram. E esse mesmo Jesus continua por meio do seu Espírito, revelando a sua palavra, revelando a sua obra, revelando quem Ele é no coração dos homens, das pessoas. E muitos o têm seguido, muitos o têm conhecido, o têm servido, o têm amado, muitos têm crido nele. Muitos verdadeiramente têm crido nele. Não havia, escute isso, um perverso coração de incredulidade. Vocês lembram da leitura inicial? O autor de Hebreus diz: cuidado, irmãos, que não haja entre vocês um perverso coração de incredulidade que vos afaste de Deus. Por que não havia? Porque em meio a dúvidas que surgem mesmo em nossos corações, eles recorreram a Jesus. E você também pode dizer: Senhor, essas coisas aí que esse pastor falou, é tantas coisas que eu ouço fora aqui da igreja, na minha faculdade, nos vídeos do YouTube, na televisão, na Rede Globo. Será isso é verdade, Senhor? Senhor, eu queria tanto saber a verdade. E se isso é verdade e fala de uma salvação, eu queria tanto essa salvação, Senhor. Eu queria tanto crer nesse Senhor que me amou, que morreu por mim. E você pode recorrer a Ele, e suplicar, e orar, e clamar, e dizer: Senhor, fala comigo. As atitudes, na verdade, tanto de João como dos seus discípulos, se assemelham àquele homem que disse diante do Senhor Jesus: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quer ver? Vejam, esse texto é interessante. Marcos capítulo 9. Olhe na sua Bíblia. 2 textos só para nós concluirmos. Marcos capítulo 9. Versículo 7. Deixa eu ver se estou com o texto certo aqui, irmãos. Eu acho que não. Não estou com o texto correto. Só um minutinho. Ok. Ok, Marcos capítulo 9, versículo 14. Versículo 17, Marcos 9, 17. Olhe na sua Bíblia. Encontramos, viu? Eu tinha notado aqui errado. Marcos 9, 17. Diz assim: e um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito imundo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam.
Então Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso se sucede? Desde a infância, respondeu. E Jesus sabia disso, mas estava uma multidão ao redor de Jesus, e essa multidão não sabia. Verso 22. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar, mas se tu podes alguma coisa, veja isso, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essas palavras expressadas no original, elas expressam aqui um clamor desesperado de um homem em relação ao seu filho, e diz: Senhor, se tu podes. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E essa pode ser a sua oração. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E aí a sequência do texto eu vou deixar para você ler em casa por causa do nosso tempo, tá? A dúvida de João não era pecaminosa. Nesse caso, nós temos dúvidas por vezes. Caso contrário, Jesus não teria dito também a respeito de João o que nós vamos ver nos próximos domingos, que está no capítulo 7, versículo 28, é o último texto. Observe, capítulo 7, versículo 28, Jesus diz a respeito de João: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. E ele vai concluir dizendo: mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Mas eu estou pensando nessas palavras do Senhor Jesus a João, a respeito de João. Dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. A ideia aqui é dessa dependência, dessa confiança que João tinha no Senhor, aquele que veio como precursor do Senhor. Deixa eu perguntar: crer em Jesus ou esperar um outro? Confiar e descansar seu coração, sua vida em Jesus hoje? Ou entregar sua confiança a outro? Em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos.